Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos na santa paz do Senhor, todos ótimos. Amém? Vamos prestar atenção um pouquinho nesse louvor abençoado, tá certo? Pensa que todo tempo foi só alegria e que nessa vida nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando pensa noites escuras, pensa que minha vida foi e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, Deus, nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia. Presta atenção. Renovavam as promessas. Fez. Ele dizia: fui eu. Fui eu. Pra você beber. E lembrar do maná do céu, fui eu. Lembrar do caminho no meio do mar. Cantar, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Quando abençoado será, eu dou, humilho, abato e honro, dou e tiro, faço, eu faço viver, eu faço abater, e se eu resolvi te abençoar, quem vai compreender? Aleluia, gente, glória a Deus. É lindo esse louvor, viu, gente? Se vocês puderem tirar um tempo precioso de vocês e meditar nesse louvor, é uma bênção. Amém? Vamos lá. Olha eu aqui mais uma noite abençoada para estar passando uma passagem linda para vocês, de reflexão, vinda dos céus, quentinha dos céus. Olha que glória. Deus é fiel, viu? Peguem suas Bíblias e a mensagem que eu vou deixar de reflexão aqui se encontra no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 23. Amém? Vamos lá. Diz assim, ó. Jesus acalma a tempestade. Essa passagem é muito conhecida, muitas pessoas conhecem, né? Essa passagem, e linda. Mas toda vez que a gente medita, Deus sempre fala com a gente, né? Sempre se renova. Amém? Vamos lá. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salve-nos, pois vamos perecer. Ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Glórias a Deus, gente. Olha que passagem linda, né? Vamos lá. O que é que eu quero que vocês entendam nessa passagem? Aqui, nessa passagem bíblica, Jesus se encontra num barco com seus discípulos, né? A própria Bíblia está informando aqui para nós que entrando ele no barco, então Jesus se encontrava no barco com os seus discípulos, né? E seguiram. E aí estavam seguindo no barco, lá no mar da Galileia, né? E aí
depararam eles todos com uma tempestade. Gente, imagine. Eu acho que se Jesus falasse aqui, Jesus com certeza já sabia que iria existir essa tempestade, certo? Então, assim, se Jesus falasse aos discípulos, nós vamos ali pegar aquele barco, e quando chegar próximo da localidade, porque Jesus tinha que ir lá depois, né, que passasse pelo Mar da Galileia, ele tinha que ir para o outro lado para fazer uma libertação, né? Então, o que é que ocorreu? Ele tinha que passar por aquele mar ali. Se Jesus dissesse, o que é que vocês acham? Que se Jesus dissesse aos discípulos, vamos passar por uma grande tempestade no meio ali do mar, você acha que os discípulos iriam? Provavelmente não, amados. Amém? Pensem aí. Se Jesus falasse, nenhum discípulo ia. Assim eu creio, né? Mas Jesus já sabia e ali foi testado, né, a fé daqueles discípulos. E aí, Jesus dormiu no barco. Entrou no barco e foi diretamente se repousar. E aí começou a navegar. E quando chega em uma certa localidade, que aqui os discípulos, a maioria, eles eram pescadores. Então, eles sabiam mais ou menos como era aquele trajeto ali, né? De passar os barcos, enfim, o momento que poderia ocorrer, né? A tempestade. Mas aqui nesse momento, foi uma tempestade inevitável. Eles não esperavam por essa tempestade. Então, muitas das vezes ocorre isso em nossas vidas, né? Nós, às vezes, estamos assim, bem na área da saúde, na área da finança, em qualquer área da nossa vida, na área sentimental, espiritual. E aí, do nada, aparece uma situação complicadíssima, né? Em nossas vidas, que assim, um imprevisto ocorre, né, gente? É difícil de ocorrer, mas ocorre. Então, foi isso aqui que ocorreu com os discípulos. E aí, antes de continuar a relatar essa passagem bíblica, eu vou fazer uma pergunta de reflexão para todos vocês. A pergunta é o seguinte: por que vocês acham que Jesus permite passarmos por tempestades? Reflitam nessa pergunta e respondam para vocês mesmos, tá bom? Por que será que Jesus permite essas tempestades em nossas vidas? A gente não entende, né? Eu mesmo, às vezes, quando ocorre, eu fico assim... A única coisa que eu, Rejane, penso é assim, eu quero sair disso logo. Eu quero passar logo por isso, enfrentar, que Deus me dê coragem, que Deus me dê força, enfim, independente do que seja. E é isso que Deus quer de nós. Amém, amados? Então, às vezes, muitas das vezes, Deus permite que nós passemos pelas tempestades em nossas vidas. Mas a gente tem que entender que Ele está no barco, gente. Ele vai permitir, sim, as tempestades. É inevitável da gente não passar. Em qualquer momento nós vamos. Deus, às vezes, faz com que a gente passe para testar nossa fé, né? Para testar... Para nos testar em relação a como é que está a nossa fé com Ele. Muita gente não tem fé em Deus, mas eu creio que nesse momento aqui, que Deus coloca qualquer ser humano em qualquer situação complicada na vida, a pessoa clama por Deus, não tem pra onde correr. Não tem. Então aqui os discípulos, vocês verem que eles andaram com Jesus. Estavam ali, ó, junto. Para onde Jesus ia, os discípulos estavam. E mesmo Jesus colocando eles nessa situação, eles ficaram assim, cadê Jesus? Cadê Jesus? E Jesus dentro do barco, gente. Pensem aí, imagine o que os discípulos passaram. Nesse momento aqui, o desespero. E tanto é que a palavra diz que eles disseram, Jesus, nós vamos perecer. Eles tiveram a sensação de que todos eles iriam naufragar. Que todos eles iriam morrer. Né? Então chegou aquele extremo, aquela sensação horrível, eu imagino. E aí, quando chega no versos 26, Jesus diz: por que temeis, homens de pequena fé? Por que temeis?
Deus diz a gente hoje, por que estamos temendo, né? E aí, Jesus fez o que? Acalmou aquela tempestade. E os discípulos ficaram maravilhados com aquela situação, porque quando Jesus perguntou a eles por que eles estavam temendo, era para dizer o quê? Vocês não confiam em mim? Vocês não confiam mais em mim? Vocês já passaram por tantas situações ali comigo, várias coisas que eu já fiz, e vocês já presenciaram, e ainda está com pequena fé? Então não temas, eu estou aqui. Deus manda dizer para mim e para você, não temas. Amém? Porque Jesus está no nosso barco. Eu não sei, amados e amadas, qual é o tipo de problemas que você está passando na sua vida. Eu não sei. Eu não sei. Tá certo? Mas a única coisa que eu sei é que Jesus está no barco. Não entre em desespero, não se desespere não, gente. Não vamos agir aqui como os discípulos agiram, né? Porque você vê que os discípulos estavam com Jesus. Jesus estava no barco e mesmo assim os discípulos temeram as tempestades, né? Então eu não sei quais são as suas tempestades, eu não sei o que é que está te deixando preocupado, o que está te deixando aflito, o que está te deixando preocupado. Eu não sei qual é o problema que está passando na sua vida, eu não sei, tá certo? A única coisa que eu sei é que Jesus continua no barco, tá entendendo? E que você venha continuar tendo fé em Deus. Porque vai chegar um momento que Jesus, ele vai acalmar a tempestade. Ele vai acalmar a tempestade da sua vida. Então creia nesse Deus Pai Todo-Poderoso. Não temas, pode ser algum problema em seu casamento, pode ser algum problema na sua área financeira, na sua saúde, você pode ter recebido um diagnóstico que você não imaginava que você iria receber naquele momento. Mas creia que Jesus está no barco. Jesus, ele vai acalmar essa tempestade.